Olá, eu sou a Mayara e hoje eu vim trazer para vocês a nossa reflexão do 7º dia. Já estamos caminhando e hoje se completa uma semana que nós já estamos nesse processo e eu tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações. Eu gostaria de iniciar com uma oração, para que Deus possa me usar nesse momento para falar com cada um de vocês que está nessa campanha dos 120 dias. E eu tenho certeza que Deus vai renovar as nossas vidas após esse processo de 120 dias, nada mais será igual. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, te dando graça, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Eu sei que não é por mim, Deus, é tudo pelo Senhor, por Ti, Pai. Então que o Senhor possa usar a minha boca para falar com o Teu povo e nos dar mais um ensinamento neste dia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. No capítulo 7, ele se inicia com um versículo que está em Salmos, capítulo 1, versículo 3, e fala: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O tema do capítulo 7 é aprofundando as suas raízes na presença. E eu li o livrinho, eu li a reflexão e a experiência. Se você ainda não leu o capítulo de hoje, leia, porque ele fala de uma experiência muito interessante, muito impactante que ele teve quando ele foi e presenciou o Mar da Galileia e ele observou aquelas árvores à beira do rio. E trazendo isso para a nossa vida, eu fui tentar entender e procurar mais versículos na Bíblia que eu encontrasse que falasse sobre raízes. E em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8, fala assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, pois continua dando frutos. E eu pude entender através desse versículo que o aprofundar as raízes, o estar perto de Deus, o se aprofundar com Deus, vai muito além do que simplesmente não ser cortado da árvore, que como muitas pregações já falaram sobre que você tem que estar presente a Deus para você não ser um ramo que seja descartado. Mas nós precisamos estar junto aos rios, juntos à palavra de Deus, aprofundados no Espírito, para que nós possamos também estar fortes. E eu achei muito legal esse versículo porque ele fala: quando vem o calor, ele não tem medo. E quando não chove, ele não se preocupa. E a nossa vida, dia após dia, tem sido sempre assim. Nós nos preocupamos com o que acontece, com o nosso amanhã, como vai ser, o que será de nós. Mas nós entendemos através desse capítulo que se estivermos juntos a Deus, aprofundados em Deus, aprofundados na presença de Deus, não que nós não vamos enfrentar problemas, mas nós não vamos ter medo, porque nós sabemos que a nossa alicerce, a nossa base, ela é sólida. E aí você pode me perguntar: Mayara, mas como eu faço para me aprofundar? Porque eu já tenho uma experiência com Deus, eu vou à igreja, eu frequento os cultos, eu oro, mas isso não é aprofundar, isso não é se encher do Espírito até o limite, sugar tudo aquilo que o Espírito Santo tem e preparou para nós. O aprofundar é você buscar a intimidade com Deus. E Deus deixa esse mandamento pra gente porque Ele quer essa intimidade conosco. Esse desejo de se relacionar com o ser humano vem de Deus. Deus pede que nós nos relacionemos com Ele para que Ele possa se relacionar conosco. Em Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, fala o seguinte: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem os corações, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. E quando o Senhor me trouxe até esse versículo, eu falei: meu Deus, mas o que o Senhor está querendo dizer com isso?
que é pra gente ficar triste, não se orgulhar, não comemorar. Não é isso. O que Deus quis dizer é que muitas das vezes a gente se reveste de eu tenho a presença de Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou filha de Deus, então nada de ruim pode me acontecer, mas é exatamente no tempo ruim que a gente não se aprofunda com Ele, que a gente não aprofunda as nossas raízes, e aí quando a tempestade chega a gente não se sente forte. E ao invés da gente correr na presença de Deus para procurar então o auxílio de Deus, a gente faz o oposto. A gente questiona, a gente critica, a gente quer entender o porquê, a gente questiona as atitudes de Deus e o que tem que ser feito. E a palavra nos deixa claro que basta a gente se aprofundar, basta a gente entender o que o Espírito tem revelado pra gente. E a dica que eu consegui entender e eu poderia dar para vocês hoje de como se aprofundar com Deus, no capítulo 5 já veio abordando sobre isso, sobre a gente ter um quarto de oração. E no capítulo 7, logo finalizando o capítulo, vai vir no livro um plano de ação para rompimento. Está nos ensinando, nos dando passo a passo de como colocar em prática esse quarto de oração, esse momento de intimidade que nós temos que buscar com Deus. E ele te ajuda a estabelecer as suas metas, a escolher o local onde você vai separar para ser o seu momento com Deus, a escolher pessoas os quais você quer batizar, que precisam ainda conhecer a presença do Senhor. E eu me questionei também com relação a isso, porque o livro fala muito desde o capítulo 5 e agora de que como que nós podemos fazer um momento com Deus. E eu achei muito lindo que não fala que você simplesmente tem que ter o seu tempo, adorar, amar, pedir pela sua família, mas fala que você tem que colocar 3 pessoas que precisam conhecer a Deus. E isso tem que ser como meta. E aí eu entendi que quando a gente tem essa vida com propósito com Deus, quando a gente se aprofunda na presença e nas raízes de Deus, quando nós temos as nossas raízes junto ao rio que emana fontes de água viva, os nossos sonhos estão interligados com os sonhos de Deus. Nós conseguimos deixar os nossos sonhos de lado para sonhar os sonhos de Deus. E qualquer sonho que Deus possa ter tido para a nossa vida está envolvido com almas, está envolvido com salvação, está envolvido com as pessoas que vamos evangelizar, com pessoas que vamos trazer. Sim, Deus quer que nós estejamos o melhor dessa terra, que sejamos felizes, que vivemos plenamente. É isso que a palavra de Deus nos fala. Mas Deus fala que nós temos que levar e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente não coloca isso como objetivo na nossa vida, de pregar o evangelho, de evangelizar, de trazer pessoas que ainda não conhecem o Senhor, quando a gente não coloca todos os nossos medos e fraquezas diante do Espírito Santo e não cria esse tempo de intimidade com Deus, então a gente não consegue progredir naquilo que o Senhor tem para nós. Então a gente se sente perdido na nossa vida, perdido no nosso dia a dia. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem se sentido assim, perdido, sem entender as coisas que têm acontecido, se sentindo de forma a não sabendo o que fazer, perdido, aonde eu vou, parece que Deus não está presente, parece que eu não sei qual é o meu propósito, parece que eu não sei o que eu devo fazer. A chave está exatamente nessa pregação hoje. Então você deve aprofundar as suas raízes em Cristo e os seus medos não existirão mais. Você passará por aflições, sim, mas tendo a certeza que você está sendo assegurada por Deus. E para você estar diante da vontade de Deus, você precisa, além de ter esse tempo de intimidade, além de se dedicar e se empenhar para ter o seu momento com Deus, o seu devocional, ter o seu momento de busca mesmo, de rasgar o coração e como esse versículo de Tiago fala, chorar, se derramar, se humilhar diante da presença de Deus. Enquanto você começar a pregar o evangelho, entender no seu coração que você tem que ter sede por almas, amor por almas, querer evangelizar com o dom que Deus te deu. Se for cantando, que seja cantando. Se for pregando, que seja pregando. Se for limpando a igreja, que seja limpando a igreja. Se for para evangelismo, que seja evangelizando. Mas não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar no seu trabalho. Não deixe de falar entre a sua família, entre seus amigos. Não deixe de tentar levar a salvação a esse mundo. De ter relacionamento com Deus. De se envolver profundamente com as coisas de Deus. E quando você começar a colocar isso em prática na sua vida, seguir esses exemplos que para mim foi muito fácil, é muito prático pelo que o livro ensina, de você fazer o seu quadro de oração para você poder se basear, colocar as pessoas a quem você quer orar, os seus sonhos, projetos e se humilhar diante de Deus, se entregar diante de Deus, então tudo começa a fluir. Às vezes vocês me veem falando fácil e falam, não é tão fácil assim. Realmente não é fácil porque a nossa carne vai limitar, vai lutar contra o nosso espírito, mas quando a gente coloca no coração essa determinação, essa predisposição a
fazer diferente, a mudar de vida. Então Deus nos ajuda, o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, ele vem até nós e revigora as nossas forças e nos ajuda a seguir. Temos que ter perseverança, batalhar, mas a gente consegue quando a gente está enraizado, aprofundado as nossas raízes em Cristo. Então a palavra de hoje é essa, eu espero que Deus tenha tocado, falado ao teu coração. São 120 dias de aprendizado, que vocês possam aproveitar o que cada dia está trazendo e o principal, ter determinação para colocar em prática, porque se colocarmos, com certeza vamos terminar esses 120 dias com muito testemunho e renovação de mente e de vida. É isso que eu tinha a falar para vocês, que Deus abençoe a todos.